Olá, consciências empreendedoras do capital humano. Está no ar o programa Proseando com Marcos Terra. O seu programa focado no desenvolvimento humano em prol da felicidade perene. Falaremos hoje, afinal de contas, o que é o sexo tântrico com a terapeuta Ana Barbosa. E vamos que vamos! Olá, Ana. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bom, tranquilo, prazer aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite. Para falar de algo tão importante, não é isso? Vamos começando aqui a nossa primeira pergunta. De que forma aconteceu sua escolha em ser uma terapeuta tântrica? Tá, boa pergunta. Na verdade, eu já conheci o Tantra desde 2012, quando eu fiz uma vivência de um final de semana. Mas naquela época eu busquei porque eu queria como eu poderia seduzir o homem. Eu queria ser a melhor na cama. E tá tudo bem, tá tudo certo, porque tem pessoas que buscam isso e não tem problema. O lado bom do Tantra é isso, porque o Tantra é uma filosofia que não reprime as pessoas. Ele não sabe, ele não define o que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito. É muito relativo. Sim. Então, naquela época, eu vivenciei isso, usei várias vezes e funcionava mesmo. Uhum. Mas ano passado, eu tive... em maio do ano passado, eu perdi minha mãe. E eu vinha de um processo que eu precisava, eu sentia que eu tinha que me conectar. Quando você se sente perdida, que você acha que tá faltando alguma coisa na sua vida. Sim. Então, eu busquei o Tantra com uma nova visão. Eu busquei o Tantra para viver um processo de cura. Certo. Eu precisava me curar. E aí, quando eu entrei na formação, eu entrei buscando isso. E eu descobri que era maior, que era o meu propósito de vida. Certo. Eu sabia que o que eu vivenciei ali, eu poderia usar isso para ajudar outras pessoas. Que seria um caminho sem volta. Sem volta. E assim, e hoje, nos tempos, em século XXI, como é importante algo que nós fazemos em termos de trabalho e ter essa concepção, essa consciência do meu ganha-pão, eu estou servindo também o coletivo. Como isso é importante. É interessante isso, porque eu sempre falo assim, quando eu estou atendendo alguém, eu estou contribuindo, eu sou um canal para a pessoa acessar o melhor dela. Certo. E o trabalho de cura é também o meu. Uhum. Então eu estou todos os dias me curando. Que na verdade é um conceito de Carl Jung, quando ele fala do curador. Sim. Então assim, eu acho que se a gente pegar o que a gente está vivendo hoje, esse cenário da pandemia, essa coisa toda, as pessoas estão muito perdidas, muito desconectas. Surtos. E tudo isso que está vindo, assim, eu falo isso muito, Marcos, o que está vindo não é por causa da pandemia, é porque está dentro de você. E você não acessava essas coisas antes, porque você estava presa a tanta coisa do mundo, externa, né? Você estava ocupado com tanta coisa que você não tinha tempo para olhar para você. E agora pandemia você tá botando para fora a nossa sombra. Sim. De conteúdos emocionais que não queremos trabalhar. E eu costumo dizer que assim, você não consegue caminhar para a luz se tu não passar pela sombra. Pela sombra, exatamente. É a sombra que te ensina. Exatamente. Ana, no Ocidente se tem uma ideia mal compreendida em relação à massagem tântrica, pois ela é vista apenas como a busca de um gozo passageiro. Qual seria suas considerações em relação a esta afirmação? Interessante essa sua colocação, porque na verdade, de fato isso é verdade aqui no Brasil. Quando a gente pensa no Brasil, falando mais aqui a título do Brasil mesmo, as pessoas ainda enxergam muito a massagem tântrica como sexo. Sim. Como pornografia, como coisa suja. E a massagem tântrica, dentro do Tantra, ela é sagrada. É uma busca pelo seu contato, seu autoconhecimento. É muito mais do que isso. É claro que existe o sexo, é claro que existe. É claro que as pessoas vão gozar, claro que vão.
Mas não é o foco. As pessoas gozo desviam não é o isso. foco. Não é. Não é o foco. Eu falo que o foco é só uma consequência. Porque você pode acessar muito mais coisas suas. Você pode ter uma expansão de consciência, ter uma descoberta do seu corpo, do seu íntimo muito maior. E tem uma questão, principalmente as igrejas ou religiões ortodoxas, elas colocam o sexo como tabu. Isso gera, né? Isso que você fala, eu digo assim, é interessante, é importante quando a gente pensa que a religião ela veio para castrar as pessoas. Se você pensar que antes as pessoas faziam sexo para ter filhos, para procriar, não era para ser feliz, não é pelo prazer. Pelo prazer. Não é pelo prazer. E tudo bem, eu acho que hoje as pessoas têm que começar a enxergar que sim, você pode se permitir viver isso pelo prazer. Sim. Não pela obrigação de ter que ter filho, não pela obrigação ou ficar presa à religião. Certo. Eu falo que a religião, infelizmente, ela criou na cabeça das pessoas, e aí eu falo tanto de homem como mulheres, muito bloqueio, muita culpa, muito trauma. E a gente tem hoje no mundo muitas pessoas, cara, que estão perdidas. Sexualmente falando, na sua vida, no todo. Eu tive um professor orientador do meu mestrado, que ele citou o caso da avó, lá em Fortaleza. Era uma moça muito jovem no passado e sonhava com um casamento ideal, e foi aquele casamento de encomenda, né, de família com família. E nas vésperas do casamento, a mãe só mostrou para ela a vaselina e falou: tome e use. E não falou mais nada. E durante o ato sexual, ela foi literalmente violentada. E durante aquele primeiro momento que ela sonhou o casamento, o marido, o companheiro, que casamento é um acordo bilateral entre ambos, é uma comunhão, não é isso? Ela não teve o afeto do companheiro, ela virou meramente um objeto de prazer e parideira. Sei que em torno de uns mais ou menos 10 anos, segundo o professor na época, narrando a história na academia, ela desenvolveu um câncer no útero. Ela foi maculada. E é até interessante essa história, parece coisas que se contam e as pessoas não acreditam. Porque durante o ato, né, do casal, a vergonha de olhar para o corpo do outro era um vestido todo branco, cobrindo o corpo, só com espaço para mostrar as genitálias, né? E pronto, né? E assim, tudo escuro, você não quer ver teu rosto, o rosto é apenas meramente o gozo. E ela gerou, segundo a psicologia psicossomática, uma doença de natureza emocional, porque ela não se realizou enquanto mulher. Como é que você, como profissional, você atende pessoas com esses perfis que trazem perfis análogos a essa situação? Agora, olha só, a gente está falando de casos, sei lá, de 30 anos, sim, 40 anos atrás. Isso. E se a gente pensar que hoje ainda existe isso. Hoje as pessoas ainda conseguem ou se permitem vivenciar dessa forma. Certo. As pessoas... Quantas mulheres, olha, Marcos, eu já cansei de ouvir inúmeras mulheres, quando eu falo do autotoque, e eu falo do autotoque, eu não estou me referindo à masturbação, só o lado do sexual. Eu estou me referindo ao autotoque amoroso, que é você tocar o seu corpo inteiro de estado de presença. E por mais que você leve isso, para mim é uma coisa muito fácil de falar, mas tem mulheres que falam que não, que quem faz isso é o marido dela, que é ele que tem que saber me tocar. Não, eu não preciso fazer isso, eu sou casada. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. E aí as pessoas começam a terceirizar a responsabilidade do seu prazer. Certo. Interessante, terceirizar. Terceirizar. Porque eu vou te dar aqui um exemplo. Quando a mulher tem orgasmos, esse orgasmo é responsabilidade dela. É ela que se permite... Ela entra no estado de presença, ela vivencia um momento e ela se permite ter isso. Certo. Não é o homem. Uhum. É claro que o parceiro dela, ele faz parte do processo. Certo. Mas a realização Sim. é da pessoa. E nós temos a tendência a terceirizar. A unicidade, eu falo assim, todas as pessoas são únicas. Isso é seu. Mas isso também acontece o oposto. O homem
Se a mulher não me der prazer, eu não tenho prazer. Na verdade, existe uma coisa que eu falo que é interessante, é que assim, o homem ele já vem com aquilo que ele sabe se masturbar desde pequeno. Que é da cultura, que permite, Mas, e a mulher já é mais... Mas tem um lado que eu vejo que é... Como o homem faz isso? Quando o homem se toca, ele se toca na raiva, ele se toca porque eu tenho que gozar, porque eu tô estressado, vendo pornô. Ele também não tá em estado de presença no corpo dele. Não está. Não está. O homem, ele não vai, assim, existe muito, é claro que já deve ter pessoas melhoradas, mas tem muito homem ainda que tá preso. Nossa, eu vou ficar me tocando, isso é coisa de mulherzinha. Porque lá na infância ensinaram pra ele que chorar era feio, que isso era coisa de mulherzinha, e ele carrega isso no DNA dele. DNA. E gera as doenças. E gera os bloqueios da vida adulta. Então, assim, é natural quando você vê isso. E eu falo muito isso, assim, eu tenho uma visão muito amorosa em relação ao homem. Porque eu sei que o homem carrega muita coisa que não são deles. E tem uma obrigação de ser másculo, de tem que ficar duro, tem que estar ereto, tem que ser, tem que fazer. E não tem que nada, gente. Ele tem que se sentir. Sentir, exatamente. Só que é uma cobrança tão grande. Então eu vejo que as pessoas precisavam se libertar. Certo. Ana, me tira uma dúvida. Eu não tive a oportunidade de fazer uma massagem tântrica. Mas eu fico imaginando você como terapeuta, com toda essa formação, esse entendimento de visão holística, quando você toca no teu cliente, chama cliente, paciente, qual o termo que se usa? Não, muitas pessoas usam interagente. Ah, interagente. Mas quando você pega alguém, ou alguém te procura, porque realmente tem um problema, vou pegar um caso de um homem. Quando o homem procura um terapeuta porque ele tem problema de ejaculação precoce. Que é tão comum na cultura ocidental. Muito. Por quê? Isso vem muito... Existem três formas de falar que é primário, secundário e que muitas vezes você trouxe hereditário do que você carregou de pai e de mãe. Pode ser algum desenvolvimento psicológico ou até mesmo de saúde. Sim. Então, existem esses fatores que podem levar o homem a ter esse problema. Quando alguém procura isso, quando o homem vem procurar isso, ele não é um interagente, ele passa a ser um paciente. Um paciente, olha, porque muito você vai fazer um trabalho com ele, não é só uma sessão, você vai fazer algumas sessões para ele começar a entender que é um condicionamento. Certo. E que ele tem possibilidade de mudar isso na vida dele. Certo. Então, assim, tem pessoas que falam assim, quanto é que você cobra o cachê? Mas, gente, assim, não é todo mundo que tem que saber, não é todo mundo que tem esse conhecimento. Sim. Uma visão deturpada, Sim. Não é isso? Totalmente deturpada. E me tira uma dúvida, quando você está tocando no interagente ou no paciente, você sente a área que está bloqueada da energia? Na verdade, assim, como é que funciona? Quando você vai fazer o toque no teu interagente, primeira coisa, a gente faz a permissão, a gente pede uma permissão para tocar o corpo do outro. Certo. Porque o corpo do outro é sagrado. Certo. E aquele momento que a pessoa está deitada ali no futon, que ela tá vulnerável. Ela tá literalmente, ela tirou todas as máscaras, ela tá ali entregue, ela tá nua na sua frente. O terapeuta, já vou falar, o terapeuta fica vestido, ele não fica nu. Como é que é o procedimento? Então, eu chego aqui no teu espaço, porque eu quero entender o processo. Então, por que eu quis criar esse espaço? E eu quis criar um espaço que não fosse que aquele é muito negócio bonito, de recepção. Aconchegante. Pronto, você usou a palavra. Eu queria criar um espaço que a pessoa se sinta acolhida. Desde a hora que ela entrasse até realmente quando chegasse a hora da massagem. Então, a primeira etapa que você faz, a gente chama de uma análise de anamnese, que é quando você vai perguntar quais são os reais motivos que a pessoa veio. Certo. Se ela tem algum problema, se ela trouxe alguma busca, se ela tem alguma queixa, se ela veio só pela curiosidade, que tá tudo bem também. Faz parte, Faz parte. E muitas vezes, Marcos, as pessoas mentem. É mesmo? As pessoas não falam que veio porque tem problema de ejaculação, ou porque não tem problema de ereção. Não falam. Falam, não, porque eu tenho curiosidade. Mas tudo bem, não tem problema. Você começa a descobrir, às vezes, durante a sessão. Uhum. Então, a primeira etapa é essa, você vai ter essa conversa. A pessoa se sentir mais segura. Acolhida. Terapia do afeto. Terapia do afeto. Depois dessa etapa, normalmente a pessoa vai tomar um banho, então o espaço tem um banheiro, a pessoa toma um banho, para ela estar relaxada, e aí ela vai deitar no futon. Você começa, a primeira etapa é a sensitive, que é um toque muito suave. Você vai tocar o corpo inteiro da pessoa, com a ponta dos dedos, muito suave, porque esse tocar,
ele faz a pessoa perceber que o corpo todo dela é orgástico. Olha, que interessante. Não está só preso. Não está só preso aqui. No sexo, e eu falo muito isso no assim. órgão. E quando eu tô tocando a pessoa, eu toco o corpo inteiro. Eu não excluo nenhuma área do corpo, mas eu não foco na genital. Eu vou tocar o corpo inteiro, porque nesse momento, essa pessoa ela vai ter uma expansão de consciência. Certo. Ela começa a perceber que ela tem sensações e emoções em cada parte do corpo dela. E talvez isso que você falou dos traumas, talvez durante um processo desse, essa pessoa consiga ela identificar que algumas áreas do corpo dela não tá indo, tá travando, tem alguma dor, tem alguma coisa. Então é bem legal essa parte. Depois dessa primeira etapa, você vem para a segunda etapa, que é exatamente o toque de mais presença, que é um toque feito no órgão genital. Sim, sim. Ah, no homem é masturbação? Não. A gente faz vários toques, menos o masturbatório, porque o masturbatório já é condicionado. O homem está condicionado àquele movimento. E a gente quer tirar ele desse condicionamento. Condicionamento, muito interessante, né? E na mulher? Na mulher também, porque na verdade a mulher é um caso tão delicado, porque quando você vai tocar, muitas vezes ela nem sabe dos pontos que ela tem. Interessante. Às vezes você fala assim, o que é uma vulva? Oi? Vulva? O que é isso? Porque as pessoas acham que a vagina é a pepeca, e não é. Aquilo tudo ali é a sua vulva, a vagina é o canal de entrada, o canal onde sai o seu filho. Sim, sim. Então, a mulher, muitas vezes, ela não sabe no detalhe, ela não sabe para que serve o clítoris. Para que serve cada parte do corpo dela. E você faz um toque, e você faz um toque muito sutil. Certo. Você faz um toque em todas as partes, você vai tocando todos os pontos que fazem com que a pessoa, tanto a mulher quanto o homem, sim, pode ter orgasmos, pode ter... o homem pode ter orgasmos secos, que é aquilo que eu tava... Mas o que é orgasmo seco? Boa. Vou te questionar, você é homem. Você sabe qual é a diferença de orgasmo para ejaculação no homem? Para mim é a mesma coisa. Então, visão de leigo. Porque o que acontece? Na cabeça do homem, quando ele ejacula, tipo, eu tive um orgasmo. Não. A ejaculação é um ato de você colocar para fora o esperma. Sim. Mas o orgasmo, ele é o tremor do teu corpo. O orgasmo seco, ele se concentra na região da barriga. E você tem a sensação no seu corpo que você vai gozar. De ondas, né? Que você vai ejacular e não vai. É uma sensação. É. Não vou colocar o esperma para fora. Não coloca. Você tem todas as sensações, o teu corpo vai vibrar. Certo. Você vai tremer, mas não vai, você não vai. Muito interessante. E depois da segunda etapa, que foi o atendimento, com o toque com mais pressão, termina aqui ou tem mais? E aí tem... Só vou finalizar esse caso, é que eu falo que se o homem entendesse que a ejaculação ela ocorre na pressão, na tensão, quanto mais o cara fica tenso, ele vai ser uma hora que vai ser inevitável ele segurar o gozo dele. Então ele vai jorrar, ele vai ejacular. Quando o homem relaxa o corpo dele, ele destrava, libera a pelvis, ele destravou o corpo dele. É nesse momento que ele tem essa possibilidade de ter esses orgasmos, porque é no relaxamento. Olha só, você está falando disso, depois de falar na terceira etapa, eu lembrei que uma certa vez eu li numa obra espiritualista que quando realmente o casal, ou o trabalho individual do autotoque, chega a este ponto, segundo a visão espiritualista, toda máquina fisiológica ela é ludibrificada, rejuvenescida, porque eles dizem que o cérebro é onde concentra a primeira energia. O sexo é a segunda energia poderosa. Então, de fato, quando existe um relacionamento com afeto, com amor, de autoconhecimento, de se permitir, que você colocou muito bem, muitas pessoas dizem que tem orgasmo, mas não é orgasmo, né? É uma coisa muito condicionada, como se mencionou e tudo. Então, há uma mudança de rejuvenescimento. Quando se faz o amor nessa dimensão, você pode acordar no outro dia, até brincando aqui no termo, com cara de bebê Johnson, renovado, né? E é muito interessante eu ficar observando essas coisas. Mas, ouvindo o teu discurso, eu lembrei de um amigo que mencionou uma certa vez que foi numa massagem tântrica. Eu falei, como é que foi essa massagem? Eu fiquei curioso, né? Marcos, cheguei lá na cabine, eu sentei na cabine, na cabine e tudo, e a mulher já veio só de calcinha e sutiã, e já foi tirando o sutiã, me tocando. Quando eu vi, já estava fazendo sexo com ela. Eu falei, mas
eu sou leigo, eu acho que isso não é massagem tântrica. O que você me diz disso? Essa é a pior, eu acho que é um dos piores mitos que existe dentro da massagem tântrica, na terapia tântrica. Uhum. E quando você pensa, olha só, vou colocar a situação desse seu amigo. Vamos colocar que ele foi procurar essa pessoa porque ele tinha algum problema, ele queria resolver algum problema, porque ele tinha lido que poderia buscar essa cura. Certo. Como é que esse cara saiu no final desse processo? Ele deve ter saído com mais problemas, com mais bloqueios, se sentindo usado. Ele foi, na verdade, com um prostíbulo. Um prostíbulo. E tem muito isso, Marcos, infelizmente. Infelizmente, tem muitas pessoas... Porque, um exemplo, quando você quer aprender uma manobra, você vê vídeo na internet. A manobra tem vídeo. Você bota lá como fazer massagem no Linga, como fazer massagem na Yoni. Tem vídeo no YouTube ensinando a manobra. Só que isso não te faz você se conectar com o outro e muito menos entender que o corpo do outro é sagrado. Certo. Então, um terapeuta sério mesmo, ele se conecta... eu falo quando você se conecta com o outro, você se conecta com a alma. Sim, perfeito. E aquele momento que você está ali, durante a terapia, você está de estado presença, com muito amor, muita amorosidade, para que aquela pessoa se sinta amada e acolhido. Acolhido, exatamente. E ele deixa de ser um homem, ele passa a ser um corpo. Não estou olhando para sexo, se é homem, se é mulher, é um ser. Um ser, um campo energético, vamos dizer assim. É um ser. Um ser humano, a minha projeção. Até me arrepio quando eu falo, a minha porque própria é muito... projeção, tô tocando no outro, na outra, que é minha projeção. E eu falo assim, eu sempre tento colocar isso porque eu falo, gente, eu vou tocá-lo como eu gostaria de ser tocada. Certo, olha aí. E você já teve situações de receber uma pessoa no teu espaço que veio com essa visão deturpada? Teve vários casos, mas teve um caso que foi muito interessante. Quando eu falo com os clientes que o Interagente mente pra gente, teve um caso de um cliente que ele chegou e ele falou que queria conhecer o Tantra, porque falaram que legal, queria gozar um monte, não sei o quê. Aí eu perguntei se ele tinha alguma queixa, se ele tinha problema de ereção, de ejaculação precoce ou retardada, essas coisas que a gente pergunta pro homem. E ele falou que não tinha problema nenhum. Tudo bem. Começou todo o processo, quando ele deitou na maca... Já é a segunda parte? Não, na primeira parte, pra você ter ideia, na primeira parte. A segunda parte que eu falo deitado, sim, depois da entrevista. Sim. Quando chegou, ele virou assim pra mim, olha, eu não vou ficar ereto, não se preocupe, eu não vou ficar ereto porque eu tenho controle do meu corpo. E eu sempre respondo, tá tudo bem, se você ficar, se não ficar, se ejacular, tudo bem. Entenda que aqui você tá livre para ser você. Ok, comecei a massagem, fiz toda a sensitiva, ele começou a vibrar muito. Quando eu fui fazer a massagem no Linga, que é no pênis, o Linga é o nome sagrado dentro do Tantra, quando eu fui fazer a massagem no pênis, eu comecei com a pulsação. Pulsação é um movimento que você só apoia a sua mão no pênis da pessoa e vibra. Você bota sua mão abaixo do saco e fica vibrando, você vibra. Eu comecei a vibrar com tanta intenção, com tanto amor, e aí esse cara começou a ficar com o pau duro. Ele começou a ter uma ereção, Só que junto com a ereção ele começou a chorar. Olha só, nunca foi tocado dessa forma. Não, o problema não é esse, Marcos. Quando ele começou a chorar, ele pediu, Ana, eu posso abrir meus olhos e olhar? Fazia muito tempo que ele não tinha uma ereção. Olha só. Então aquilo pra ele ali foi mágico. Mágico. Ele queria ver aquilo porque ele não estava acreditando. Sim. E tantos E ele bloqueios, ficava tanta mentindo, história, mentindo. porque você cria histórias na sua cabeça. Exatamente. Então ele começava a dizer que aquilo era verdade, que ele controlava, mas não. Certo. Então pra mim foi um dos atendimentos mais lindos que eu já vivenciei, assim, com homens. Porque não é pelo prazer dele, pela descoberta. Descoberta, né? A autopermissão. Sim, sim. Ana, essa é a segunda parte. Aí vem a terceira parte. A terceira etapa, a gente chama que é a integração. O que é a integração? É o momento que a pessoa... Você vai ficar sentado do lado dela, só vibrando. Você vai estar de estado presença aqui, mas você não toca mais na pessoa. Certo. E é o momento que a pessoa ela vai tentar, não é entender, mas ela vai tentar sentir no corpo dela e trazer tudo que ela vivenciou durante a massagem. E pode ser que nessa fase também você vivencie coisas inesperadas. É só.
Nesse momento pode ser que venha um subjetivo. choro, Sim, muito subjetivo. Você pode chorar, você pode rir, você pode querer se acolher. Já aconteceu de pessoas nesse momento, Marcos, começar a se acolher. E quando acontece isso, são pessoas que estão precisando de carinho. Olha só, você está falando isso, eu estou lembrando daquela máxima de Carl Jung que menciona o seguinte: posso dominar todo o conhecimento, toda a teoria, mas ao tocar um ser humano, seja apenas outro ser humano. Eu acho linda essa frase. E um terapeuta hoje, para ter uma boa formação, qual é o tempo, mais ou menos, como sua experiência? Existe, eu não vou menosprezar terapeutas antigos que têm formação há 10 anos atrás, que já está no mercado há 10, 20 anos, porque naquela época não tinha formação. As pessoas fizeram curso de final de semana e foram estudando. Contínuo. E você estuda o Osho, você estuda tantos caras bons que podem te dar uma base para você conseguir fazer esse trabalho, mas hoje, assim, eu conheço 2 escolas que eu acho que são sérias, que tem conteúdo, que dá para você estudar bem. Tem o Atma, aqui em Brasília, que é onde eu fiz minha formação, com o Guru e com a Darisha. E tem o Metamorfose, que ele é o pioneiro aqui no Brasil. Eles que trouxeram o Devani Choque, eles são pioneiros aqui. Então, assim, eu respeito, eu tiro o chapéu para eles pela iniciativa. E agora a gente criou recente, ainda está em processo, o Abra Tantra, que é uma associação exatamente para começar a ter esse cuidado com os terapeutas tântricos, que é muito legal. Eu estou fazendo parte dessa descoberta, desse novo desafio que está sendo lançado no mercado. E como que a massagem tântrica pode auxiliar os casais? Principalmente os casais que estão em crise. Boa. Essa crise é crise, né? Eu começo a dizer, Marcos, que a terapia tântrica para casal é um processo muito lindo e muito poderoso. Porque parece besteira assim, mas a primeira coisa que é feito numa terapia para casal chama-se resgate. O resgate do olhar. O resgate de você lembrar por que você gostou daquela pessoa, por que você quis namorar com ela e o que te faz estar com ela até hoje. E não é pelo filho, não é pelo casamento, não é pelo dinheiro, é porque vocês dois querem estar juntos. Uma nova visão. E as pessoas se perdem nisso, as pessoas param de olhar um para o outro, param de observar. O marido, eu falo assim, quando tem filho, se torna pai e mãe, e largou o lado homem e mulher. Aí complica, não tem como. Então, assim, a massagem, ela pode fazer esse resgate, ele trabalha essa conexão, e existem movimentos que é feito para casais, técnicas para casais, que a gente consegue fazer com que os dois entendam que eles juntos podem se tornar um só em energia. Poxa, que bonito, né? Que bonito. Ana, afinal de contas, o que é o sexo tântrico? É tudo isso? Adoro essa pergunta. Não, eu adoro essa pergunta e eu vou dar a pior resposta, mas é a resposta mais verdadeira. Eu ouvi outro dia um mestre do Tantra falando sobre isso e perguntaram isso para ele. E ele foi lá e falou, então, gente, sexo tântrico são 2 pessoas tântricas. Começa daí, tântricas. Porque tem muita pessoa que me procura querendo assim, eu quero aprender o sexo tântrico. Porque acha que sexo tântrico é... Ai, fugiu até o nome. Kama Sutra. Kama Sutra. Aquele livro do Kama Sutra. E não é. Aprender as posições. É. E aí eu falo, beleza, você é casado, você tem namorado ou namorado? Porque já começa daí. O que é o sexo tântrico? São 2 pessoas tântricas. O que é isso? São 2 pessoas que em estado de presença. O Tantra é uma meditação ativa. O que é isso? É você estar em estado de presença naquele momento. E aproveitando, fantástico, isso pode ocorrer também com 2 homens, 2 mulheres? Claro que pode. Não é só claro gêneros que diferenciados? pode. Essa conexão, 2 homens, 2 mulheres, homem com mulher, não tem problema. É um estado de presença, é uma meditação ativa, onde 2 pessoas elas se conectam nesse processo por respiração, olho no olho, o toque. E aí você se permite vivenciar um processo muito mais longo, porque você pode ter orgasmos sem penetração. Sim, olha, interessante. O ato sexual é a coisa que, se duvidar, menos importa. Que coisa interessante, né? O sexo tântrico é energia. Troca. É troca. Simbiose. E aí, por isso que eu falo, não existe sexo tântrico com 2 pessoas que não se permite vivenciar isso. Certo. Que não estão conectados, que não estão presentes naquele momento. Perfeito.
Ana Barbosa, olha, foi um prazer muito grande e pedimos para o público, faça as perguntas no canal sobre o sexo tântrico, que ela vai receber as perguntas e com certeza vai ser muito bom. O programa está terminando, Proseando com Marcos Terra. Tenho que agradecer aos voluntários, às empresas cidadãs que colaboraram para a realização deste programa. E lembrando, mande a sua sugestão para os próximos temas, ou desdobrarmos ainda mais sobre o sexo tântrico. E vamos que vamos!